Vamos lá. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que vocês estejam nos vendo. Aqui é o programa da Híbrido, ainda sem nome, com muita crise interna para descobrir o título desse programa aqui. Já tem várias opções. Quem sabe a gente faça uma enquete para vocês decidirem pela gente, porque o negócio está difícil, tá? Mas hoje é o programa que a gente sempre está trazendo algum assunto do cinema que está na luz, seja lançamento, seja um tema, seja um fato, e aí a gente começa aqui a digredir em cima de alguma coisa. E hoje escolhemos o grande lançamento da Netflix, que todo mundo está falando, O Agente Oculto, novo filme dos irmãos Russo, com Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e elenco para lá de estrelado de séries e cinema. E decidimos, em cima disso, falar sobre cinema de ação. Pelas pretensões do filme, pelo conteúdo, pela estética, pela forma de fazer cinema, e que acho que dá bom pano na manga para quem curte e para quem quer conhecer mais um pouco do cinema de ação. Comigo hoje aqui temos o nosso colega um pouco mais frequente, Francisco Carbone, do Centro de Cinema. E aí, Chico, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Nem sei se eu sou mais convidado ou se eu sou, tipo, intimado a estar aqui, mas estamos aqui mais uma vez. Vamos falar desse filme que parece que eu sou voz dissonante aí do planeta Terra. Calma, sem spoiler, sem spoiler. Aqui chamamos de colaborador, seja com um texto, uma fala ou com 500 colunas. Aqui todo mundo na Híbrida é colaborador. Para quem não conhece, a Híbrida é um site de colaboração de cinema e música, onde as pessoas aqui interessadas em discutir cultura, em defender a cultura, em estimular o debate, sem julgamento, sem nada, é super bem-vindo aqui. E hoje a gente convidou, tem um prazer de convidar o nosso grande amigo, grande professor, Fábio Rockenbach, da faculdade UFP, né, Fábio? Desculpa, eu troco as letras, eu tenho... UPF. UPF, eu tenho um pouco de dislexia, né, de letra, de sigla. Fumo com palavra no meio da frase no WhatsApp, sou uma maravilha. Mas é o Fábio Rockenbach, professor de literatura e jornalismo, mas grande conhecedor de cinema. Quem é usuário do Twitter já deve ter se deparado com as suas threads, que são verdadeiras aulas para quem quer entrar e conhecer um pouco mais do assunto. Então, um prazer, Fábio, você estar aqui com a gente hoje. E quem sabe nas próximas também você sempre será bem-vindo de novo. E aí, tudo bem? Prazer, tudo bom, Chico? Primeira vez que eu tô batendo papo com o Chico, a gente às vezes trocava umas mensagenzinhas aí pelo Face também, principalmente. Prazer estar aqui, cara. Ainda mais que é para falar. Ô, Chico, não é voz dissonante, não, né? Não dá spoiler, mas vamos deixa para depois. Tá? Deixa para depois. Mas acho que tem uma bacana, né? E o legal é que para falar desse tempo não precisa nem pesquisar nada, né? Pô, o cara cresce vendo filme de ação, então na hora de falar de filme de ação, o papo vai rolar. Valeu Exatamente. pelo convite, ainda mais reunindo 3 pessoas que viveram a era da locadora, que muita gente que vai ver aqui nunca viu, nem deve saber o que está se tratando, mas é uma época boa, é uma época que isso aqui era constante na hora de alugar os filmes. Rolava isso aqui na hora de você escolher um filme, na hora de você devolver um filme. Isso aqui era muito mais frequente. Hoje na internet as pessoas estão um pouco na defensiva, um pouquinho como o Chico está aqui hoje, mas com certeza ele se solta, porque ele está em casa e ele sabe que aqui o debate é livre total. Mas vamos ali para o filme em si, O Agente Oculto, que é o último lançamento, dos irmãos Russo, né? Os irmãos Russo. Eu não fiz uma pesquisa tão detalhada que nem na última programa, porque os irmãos Russo basicamente surgiram mais para o público maior dentro do universo da Marvel, né? Trazendo um pouco do gênero do cinema policial para o Capitão América, que tinha sido um primeiro filme um pouquinho de aventura mais morno, e aí traz uma pegada de thriller político que dá um impulsionamento gigante no MCU, depois vai para o Guerra Civil e vai para os 2 derradeiros daquela fase do Vingadores, né? Ultimato, Guerra Infinita. E Ultimato é isso, né? Ultimato, Guerra Infinita. Né? É o contrário. É o contrário, mas são esses nomes, né? Eu acertei, isso. Né? Isso. Quem me conhece sabe que eu não sou tão fã da Marvel, então me perdoem. Mas assim, mas são filmes, que cumprem o papel deles. Esses filmes aí são grandiosos. Acho que era tudo que o Kevin Feige queria na época e tal. Antes, ele tinha feito, acho que uma comédia, se eu não me engano. Aí vocês me ajudam aí depois, quando quiserem, quando forem comentar do filme. E a partir daí ganharam fama, produziram outros filmes e tal, e
foram encarregados pela Netflix para fazer um filme de ação, né? E que tem uma pretensão clara de ser uma franquia, tanto que foi anunciado que já vai ter uma continuação, um spin-off. E isso fica bem claro na história de um agente secreto, que eles chamam de Código Sierra, que é envolvido numa questão de conspiração envolvendo um pendrive e passa a ser perseguido por toda a corporação que ele trabalhava secretamente, né? Como uma espécie de mercenário, né? Grandes atores envolvidos, pô, tem algumas cenas muito boas, é uma coisa até que eu estava discutindo, principalmente com o Chico durante a semana, são cenas bem legais e tal, mas eu entendo que os irmãos Russo acho que queriam algo além de apenas um filme de franquia, até pelas opções que ele usa lá da câmera, do movimento, um pouco das opções que ele faz muito também referências a filmes recentes e uns muito grandiloquentes, como Velozes e Furiosos, outro um pouco mais sutis, como talvez nem tanto a mais perseguição, questão do Bourne, né? E principalmente, eu acho que, na minha opinião, acho que realmente o que ele mais consegue se aproximar ao John Wick, mesmo assim, para mim, fica um pouco aquém. E é um pouco da tendência do cinema de ação que, pelo menos, eu enxergo de lutas coreografadas, mas um pouco mais sujas, não tão eloquentes como aqueles filmes de arte marcial que a gente viu muito nos anos 90. Cenas de ação também muito mais envolvendo talvez menos figurantes e mais um clima de vida real, né? E mesmo que sejam tiroteios grandiosos ou cheios de parafernália, mas é um clima um pouco de movimentação e movimentação e jogando a história para frente, mas nada muito com conteúdo. Acho que desperdiça muito o potencial do elenco envolvido e também até da própria trama em cima de uma coisa muito banal, mas tentou ser, na minha opinião, tentou ser um pouquinho mais do que apenas um filme de ação. E talvez aí, para mim, tenha sido a falha, na minha visão, como espectador, né? E vamos lá, então vamos começar aqui com o Chico, que já está mais afeito aqui o perfil, para o Fábio observando e já pegando um pouco da pegada. Chico, vamos lá, faça a sua visão do filme. Não vou falar nem defesa, porque eu não quero te influenciar. Vai que eu decido agora, né? O que eu acho. Bom, então, eu abri o meu texto sobre o Agente Oculto falando, que está lá no Cenas de Cinema, falando sobre... meu primeiro parágrafo falava sobre o clímax do Agente Oculto. E eu acho que está na escolha desse clímax, na escolha de como realizar esse clímax, muito do que os irmãos Russo, não sei se pretendiam, mas muito do que eles queriam alcançar, do lugar onde eles queriam estar, entendeu? Tipo assim, da visão que eles queriam que o mundo tivesse deles, né? Para quem não lembra, para quem ainda não viu, Agente Oculto, com ou sem spoilers, mas juro que é uma coisa besta, essa última grande cena de luta do filme entre o Chris Evans e o Ryan Gosling, ela acontece durante o amanhecer. Tipo, o sol tá chegando, né? Tipo, depois deles passarem uma madrugada muito louca, com muitas aventuras, uma turminha muito agitada, eles começam a lutar ali naquele amanhecer, e eu acho isso de uma ousadia fora de série, porque a gente sabe que isso não é fácil de resolver, entendeu? Tipo, pôr do sol, nascer do sol, você criar uma sequência que, por mais que ela não seja um plano sequência, e talvez, quer dizer, na verdade, eu acho que a dificuldade toda é nela não ser um plano sequência, né? Você precisa montar toda aquela sequência com toda certeza não foi filmada durante um único nascer do sol, ou de repente não foi filmada nunca nesse lugar, mas a forma como eles introduzem a luz naquela sequência, a forma como eles escolhem os lugares onde a luz vai incidir durante a sequência, eu acho que isso só prova como... Eu concordo com o Cadu de que eles tinham muita ambição na hora de entregar esse material, que foi um material disputado, né? Um material que passou por inúmeros estúdios antes de chegar na Netflix, né? Tipo, era um projeto grandioso, a adaptação dessa franquia de livros, né? Já são 11 livros até agora, que girando em torno desse personagem, Sierra Six,
Então, tipo, ao adquirir essa franquia, eu acho que Irmãos Russo e Netflix queriam provar um cabedal nesse lugar, né? Não que a Netflix já não tivesse apostando com sucesso anteriormente nessa possibilidade de franqueamento de seus materiais. Mas tudo aconteceu meio que em bloco, né? Tipo, do ano passado para cá. A gente teve o Resgate, o Extraction, né? Que é a produção dos Irmãos Russo, que deu muito certo no início do ano passado. Também, né? Isso. E o Alerta Vermelho no fim do ano, que também é do ano passado, que também tipo, até onde eu sei, ainda não, que não tenha sido alterado, é a maior audiência da história da Netflix até agora. Então, pode ser que a gente oculto mude isso, mas por enquanto Alerta Vermelho está em primeiro lugar. Então, acho que esses dois filmes eram filmes potencialmente nessas mesmas características, né? Vamos criar uma franquias, aí no caso já no plural, né? E o Agente Oculto foi fechado tudo no fervir dessa água, né? E eu acho que desses 3 filmes, talvez o Agente Oculto seja o mais ambicioso. O Alerta Vermelho é zero ambicioso para mim, né? É um filme que não há qualquer ambição nesse filme. O Resgate, eu acho que é um filme, tem alguma ambição, tipo, é um filme que as pessoas não estão brincando mesmo. O Alerta Vermelho, eu acho que é uma das características principais do filme, é que nada ali é levado a sério. E eu acho que o Agente Oculto tem um ponto de equilíbrio entre o Resgate, que é um filme que mais pretensamente sério, até com uma certa densidade por trás do passado daquele homem vivido pelo Chris Hemsworth, e o Alerta Vermelho, que é um filme, tipo, é uma comédia de ação, mais, né? O Agente Oculto, ele é um filme que eu entendo e concordo com o Cadu, que é um filme que tem ambições claras. Ninguém começa a adaptar um livro que tem 10 outros nas costas sem ambição, né? Mas eu acho que os Irmãos Russo trazem, acho que leveza é uma palavra ruim, eles trazem uma despretensão, acho, para aquele universo. Eu brinquei essa semana, falando sério, no grupo do qual a gente faz parte, eu e o Cadu e tal, falando que eu acho que tudo que a franquia Bourne revolucionou no cinema de ação, em matéria de direção, do que o Paul Greengrass fez, do que ele levou para dentro do gênero, que não é novo, né? Tipo, sei lá, Bullet foi rodado há 60 anos atrás, entendeu? Operação França, eu acho que não é necessariamente novo o que a gente vê no Bourne, esse personagens em fuga, vamos dizer assim. Mas o que ele traz de reinspiração, ele também coloca esse personagem num lugar muito de excessiva dramaticidade, que eu acho que o blockbuster, às vezes, precisa sair um pouco desse lugar, dessa necessidade, dessa afirmação de uma densidade ou de uma dramaticidade que eleve esses produtos, né? Como se um filme como Agente Oculto não pudesse ser bom, não pudesse ser elevado, porque ele está mais interessado em codificar elementos do presente, entendeu? Com piadas muito atuais e tal, com xistes atuais. E eu acho que tanto o Paul Greengrass como o Christopher Nolan no Batman trazem isso para o cinema blockbuster, entendeu? Uma vontade densa de reflexão, que eu acho que existe espaço para ela, mas precisa existir um espaço para outra coisa também. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu quero falar porque eu vi, eu fui na cabine ontem do Liga dos Super Pets, da DC,
E o Batman lá, ele é um Batman que as pessoas tiram onda da cara dele o tempo todo. Porque todo mundo olha pra cara dele esperando que ele vai falar: meus pais foram assassinados, oh, eu tenho problemas psicológicos. E a trilha sonora muda quando ele. E eu acho que isso é isso, entendeu? Tipo, precisa ser assim o tempo todo? Tipo, não podemos ter exemplares como Agente Oculto, porque a impressão que eu tenho é que muito das críticas foram feitas em relação a esse filme é porque ele não. É porque ele se afasta dessa seara de um cinema mais elevado que só o excesso de dramaticidade traz, entendeu? Enfim, abrir um sem número de galhos da árvore. Beleza. Antes de passar para o Fábio, só para citar o filme que antes da Marvel que eles fizeram, foi 2 é bom, 3 é demais. You and Me and Dupree. Se você vai lembrar Ai, desse. gente, é um negócio com aquele homem do nariz torto, né? Owen Wilson. Isso. Então, assim, não tinha nada a ver com essa nova frente que ele está construindo. Mas vamos lá, Fábio, o que você achou do Agente Oculto? Passa aí um pouco pra gente. Então, o que eu falei pro Chico, que ele não estava tão sozinho. Até a gente comentou, né? Cara, ele é um filme que me divertiu, sabe? Porque tem filmes que por exemplo, o Alerta Vermelho é um filme que me incomodou. Eu fiquei irritado vendo o filme. Tá? Então, é claro que você vai num filme que tem aquele elenco, tem o The Rock, que tem bom, a Gal Gadot, que foi um dos grandes atrativos, mas você vai esperando alguma coisa assim. Quando você vê o que está envolvido no Agente Oculto, você não vai esperando só uma comédia de ação, como o Chico falou. Não é uma comédia de ação, é um filme que tem suas ambições, né? Me incomoda um pouco, e aí é aquela coisa de você... o filme, o que o filme está abraçando? Qual é o tom? Ele está se levando a sério ou ele quer realmente começar a puxar? Aí vem aquela coisinha da Marvel, daquelas piadinhas no momento errado que me incomoda um pouco. E não é nenhuma questão de dizer, não, tu não consegue sair e abraçar o filme como uma fantasia. Me incomoda, eu brinco com aquela questão de, digamos, o antagonista, o vilão, ele tá caindo num precipício depois de uma briga, e no meio da queda ele olha pro chão e solta a barra. Eu não devia ter saído da cama hoje. Aquele tipo de piadinha fora de lugar, que para mim é exagerada e que a Marvel meio que popularizou. Algumas coisas ali me incomodavam porque me tiravam do filme. Tem uma cena, e aí não é questão de spoiler, tá? Tem uma cena que um personagem diz, não, eu tenho certeza que ele vai vir, em um momento ele vai abrir aquela porta ali e vai tirar a gente daqui. Pô, é uma coisa que meio que incomoda, porque tá claro que vai esperar um tempinho e vai aparecer essa cena, e eles vão usar aquilo para dizer, ó, viu, sacou essa? Aí ele dá uma piscadinha, tipo assim, não, tá aqui, fiz o que era para fazer. Essas coisinhas pequenininhas me incomodaram um pouco. Mas como o Chico falou, tu também falou aí, Cadu, a questão das cenas de ação, e os russos se revelaram nisso, né? Porque os filmes que eles dirigiram de todo o universo Marvel, eu falo todos, são 20 e lá vai pedra agora, inclusive essa fase recente, que eu acho muito ruim. Os filmes que eles dirigiram são os melhores, porque eles conseguem entender a geografia do espaço. Eu acho que a gente fala em ação, tu tem que entender a geografia da cena, tu tem que entender o que está acontecendo ali. Não importa se é corte rápido, não importa se tu está fazendo uma cena mais ampla, se tu te perde naquela geografia de ação, uma coisa que para mim o Nolan se perde muito quando faz, ele não sabe explorar como é que a câmera vai girar ou vai agir em torno dos personagens. Os russos não. Eles têm pleno domínio daquilo. E tu percebe que eles dominam. O filme ele é um mix, né? Porque a gente estava falando, né, Chico, de gente que fazendo vídeo criticando o estilo de edição, que é aquela edição rápida que não existia desde os anos 90. Não, peraí. Faz 10 anos que todos os filmes estão girando em torno de edição rápida. Você pega um John Wick, por exemplo, que ele é exceção, porque ele pega aquela influência dos orientais, né? Aqueles longos planos onde você realmente vê que o Keanu Reeves se preparou para aquele filme, porque é ele que está ali fazendo tudo aquilo. Então, a edição rápida, ela colabora com aquele ator que já é muito velho, Liam Neeson, por exemplo, ou que não tem tanta habilidade, porque a edição vai cortar e vai trabalhar isso aí. Mas tem cenas no Agente Oculto em que você tem planos mais longos, que você vê que existe uma encenação ali. Que aí, por exemplo, tem uma cena em que há uma invasão na casa onde está o Sierra Six com a menina durante a noite, que ela é filmada com planos mais longos. E ali tu tem influência do John Wick. Em outras cenas tu tem uma influência clara do Bourne. Em outras cenas tem influência clara de toda a fantasia, de verossimilhança do Velozes e Furiosos, né? Em outra cena tu percebe que tem algo muito puxado do Missão Impossível. Então esse mix para mim como diversão ele funciona muito bem.
O que eu acho que falta você dialogar um pouquinho mais com como a trama está fazendo essas coisas acontecerem. Me pareceu, e é um comentário que não é meu, tá? Eu vi no Twitter, agora eu não vou saber quem foi que falou, que o filme, ele tem, a trama ela está submetida ao espaço. Não existe motivo para ser em Praga, para ser aqui, para ser ali. Não, é em Praga porque a gente quer uma cidade mais antiga para usar uma cena de ação que vai usar pessoas, casas mais antigas. Quer dizer que você bola o filme a partir da cena de ação e não você faz a cena de ação se adequar àquilo que a história está pedindo. Uma sensação que eu tive. Né? Primeiro vamos pensar como é que vão ser as cenas de ação e vamos tentar dar um jeito de emendar isso aí de alguma maneira. Quando tu vê o filme, isso não vai te incomodar. Cara, eu me diverti do início ao fim. Depois que eu começo a racionalizar, que a coisa vai vir. Mas aí é uma coisa muito minha de, isso aqui não funcionou. Me diverti pra caramba. Me diverti pra caralho. Mas o que mais me incomodou, tá? E aí é uma questão que eles vão ter que trabalhar no resto da franquia pra mim, pra não me perder. Não sei se não vai perder mais algumas pessoas. Essa questão da infalibilidade do personagem principal. Né? No Bourne e até no John Wick, pra mim é uma coisa que funciona muito bem, porque todo mundo ali tá anunciando. Tá? Os ex-agentes que treinaram o Bourne, pô, meu Deus, esse cara, tu sente a preocupação neles que o Bourne tá solto em algum lugar. Quando você fala o John Wick, o pavor em todos os bandidos que estão envolvidos ali, não, é o demônio, é o bicho-papão, o Boogeyman, etc e tal. Eles têm uma expressão em russo que eu não lembro agora, né? Pro Baba Yaga. Baba Yaga. Então, é construído uma questão assim de que aquele cara que tá ali, ele é muito foda. Por mais que tu sinta que os caras falam, não, o Sierra Six é o nosso melhor agente, chega um momento em que tu sabe que nada vai acontecer com ele. Então, eu acho que falta trabalhar um pouquinho melhor isso, porque do outro lado tá um antagonismo que também me incomodou, porque o grande antagonista do filme é um cara que, com exceção de uma cena, duas cenas, né, aquela cena final, é um cara que passa o filme inteiro contratando gente pra ir atrás dele, né. E aí é aquela coisa, quanto maior o vilão, maior a tua sensação de que o perigo é iminente, que a jornada é grande, etc e tal. Então, são coisas pontuais que me incomodaram, só que é a execução dos irmãos Russo que para mim acabaram suplantando um pouco isso, porque quando tu começa a ver as cenas de ação, começa a ver o desenvolvimento, as 2 horas, acho que são 2 horas, elas passam voando, porque eles sabem como ninguém filmar essa cena de ação. E aí aquilo que a gente comentou, né, Chico? Pô, olha a cara do produto, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando uma história muito ampla, conexões, ou a gente está aqui para ver os irmãos russos fazendo o que eles sabem fazer bem, que eles mostraram, que são cenas de ação, etc e tal. Até o Ryan Gosling parece que ele está fazendo o mesmo personagem do Drive, às vezes, né? Os mesmos trejeitos, parece que é uma continuação, Drive 2 ali em Praga. Mas, então é isso, ao mesmo tempo que eu gostei demais do filme, que me divertiu demais, tem pequenas coisinhas que me incomodaram, e me incomoda porque eu sei que se fosse diferente, talvez o filme fosse ainda melhor. Mas essa é uma percepção minha de cinema, né? Por exemplo, eu gosto muito do Resgate, mas o Resgate é um filme que se leva a sério do início ao fim. Ele não abre espaço para piadinha. Aí é uma questão minha, eu curto isso, eu gosto disso. Né? Eu acho que o filme ele tá equilibrado um pouco entre esses dois cases, entre essas duas opções de fazer o filme de ação. E a gente vai começar a rememorar depois outros filmes de ação, a gente vai falar da mesma coisa, de como eles foram adequando e colocando, desde o John McClane lá, colocando aquelas pitadinhas de humor. A questão é você saber quando é que você coloca essa pitadinha de humor de forma a não te tirar do filme de uma forma exagerada, né? E aí a gente tem na história exemplos maravilhosos disso. Mas a gente pode seguir aí a partir disso aí. Então, até como eu digo aqui, não tem roteiro, a gente vai ouvindo, e aí eu tento fazer uma salada para dar a segunda marcha, né? E aí eu acho interessante que nem no meu debate com o Chico no grupo, nem no nosso debate hoje mais cedo, e nem aqui, a gente citou, por exemplo, um protagonista que se notabilizou, tanto na literatura quanto no cinema, como por ser totalmente infalível, ele se adaptou a essa nova forma, que é o James Bond. James Bond com o Daniel Craig, ele mudou, né? Se adapta, ele fica mais realista. E como esse do Amigo Oculto é um resgate ao antigo. Só que você não tem pra mim, né, na minha opinião, você não tem um apego de nenhuma parte com esse cara que você não conhece, cara. Nem ele fala muito dele no filme. Ele é um cara que tem um passado na prisão, tem um afeto, e é isso que corre o filme, é isso. É o afeto a quem tirou ele da prisão. E você não sabe por que ele tem afeto. O apego à menina, né? O apego à menina faz a gente ver que é um cara que vale a pena a gente se identificar, né?
entendeu? E como o Bond se adaptou e ele trouxe de volta esse aspecto que talvez esteja fora de moda e possa passar a voltar à moda, porque aí vem a outra parte de uma pergunta que eu já tinha bolado e que em cima do que o Fábio falou dos irmãos russos na Marvel, os próprios heróis se adaptaram a isso também, né? Se você for parar pra pensar. O Capitão América, como eu falei, o segundo filme dá um saltaço com eles, porque parece um filme policial dos anos 70. Literalmente. É o Capitão América ali, thriller político, conspiração e tal. Você sente que é o personagem com todas as suas qualidades, assim, ele tá numa trama realmente de espionagem legal, assim. E aí é sim mérito deles. E assim como é mérito deles também, todo a repercussão que teve o primeiro Vingadores, o Guerra Infinita, que obviamente o cara deu liberdade para ele fazer aquele filme, mas assim, ele fez. E eu tive curiosidade quando você estava falando, porque a gente entra no cinema sem falando que os diretores não têm liberdade, que o produtor é mau, passa tesoura, tal, não sei o quê. Aí a gente, pô, beleza, e o cineasta quando ele é produtor? O que ele aposta, né? Porque ele vai lá e bota o dinheiro, bota a cara dele, o nome dele. Aí você vê os filmes que ele produziu, cara, são interessantes, cara. No mínimo interessantes, tá? 21 Pontes, com o Chadwick Boseman, que eu acho um filme bom, policial. Eu também acho bom. Nada demais, mas é um filme bom. Filme de terror, que aí esqueci o nome em português, o Relic. Não sei se vocês lembram esse filme? Relic é Relíquia Macabra, se eu não me engano, tem o título do clássico. Relíquia Macabra. Então, Relíquia Macabra. Segue o padrãozinho que eu discuti no último vídeo de pós-terror, mas assim, eu achei também. Não achei ruim, achei legal. Eu acho interessante esse filme. Interessante. É claramente um filme que está tentando sair da curva esperada. Exatamente. O Extração, que tem coisas muito ousadas, principalmente no negócio de linguagem cinematográfica, como já citaram aí. Eu acho que a questão dele incluir os planos de sequência em certos momentos ali dão toda a tensão das cenas de ação, principalmente uma que ele tem que sair de um local, que eu lembro até hoje, que pô, o cara Eu amo essa cena. Vai saindo na mão definitivamente e não corta. Fica até agoniado. Assim, cara, o que é isso? O que aconteceu e tal? Pô, pra mim também é a melhor cena do filme. O resgate tem aquele plano de sequência inicial que ele tá fugindo. Eles fazem a câmera entrar e sair do carro em movimento a toda hora. Cara. Por mais que tenha CGI, aquilo ali é muito bom. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei que era deles a direção. Depois eu vi, não é deles. Não, hoje eu vi um debate sobre o falso plano sequência, as pessoas usavam resgate. Eu falei, gente, é sério que vocês acham que essa fantasiar esse plano sequência não deu trabalho? Tipo, vocês estão diminuindo essa montagem, essa edição, porque para mim, tipo, é lógico que dá para perceber quer dizer, é lógico que dá para perceber, é lógico que tem uma ilusão de ótica ali acontecendo, daquele plano de sequência, mas isso dá muito trabalho de ser feito, gente, tipo, enfim. Além o efeito é muito bom, né? O efeito é muito bom, ele funciona muito. E além do Agente Oculto, tem 2 filmes, um não vi, aí se vocês virem, vocês podem comentar melhor que eu não vi, que é o Cherry, eu não vi. Eu não vi o Cherry. Eu não sei se é bom, se tem alguma coisa nova que ele tá defendendo, não sei, não posso falar. E o último, é o filme mais polêmico do ano, né? Que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele é produtor desse filme. Cara, se ele botou dinheiro nessa coisa, filme louco que eu amei, uns odiaram, é o filme, todo mundo tá discutindo, tá no cinema, quem não viu ainda vá ver e tire sua conclusão. Mas assim, inegavelmente o cara que produziu aquilo ali, ele, apostou numa visão totalmente louca, por mais que tenha uma coisa bem hollywoodiana de anos nostálgicos de anos 80, 70 e tal, assim, mas, cara, é loucura, assim, você pensar que, aquilo ali pode dar um boom que deu. Mas, enfim, você vê que a visão do cara, ele tem uma visão. Ele tem uma visão, ele já mostrou que tem uma visão, e aí, pra mim, eu acho que é por isso que talvez eu tenha ficado com esse sentimento de ele criar algo mais, porque eu acho que eu esperava também algo mais, pelo que ele fez anteriormente, e ficou um negócio muito aquém do que ele poderia fazer, principalmente pensando em franquia. Acho que o segundo vai ter que ser. Eu não sei se ele vai seguir a fórmula, porque tá um sucesso o filme, como esperado, né? Por tudo que envolve ele. Mas, e aí? Vai ser no mesmo molde ou ele vai ousar? Vamos ver, né? Talvez no segundo ele trabalhe um personagem, né? Porque talvez ele desenvolva o personagem, porque acho que é isso que ainda falta ele fazer ali.
Então, além desse aspecto bom, só rapidinho, Tico, desculpa, só porque a principal pergunta que eu ia fazer, eu deixo pro final. Filmes de heróis, hoje, pode ser considerado um novo filme de ação ou é uma coisa à parte que está se apropriando de gêneros? Acho que é uma coisa legal para abordar também, mesmo que rapidamente, não precisa também... Antes de responder a tua pergunta, o filme ele foi pensado uma continuação e um prequel, né? Então, tipo, é óbvio, a partir do momento que eles decidiram isso, é óbvio que eles querem falar sobre a origem do Sierra Six ou a origem da Sierra como um todo, entendeu? Enfim, então acho que vem aí explicações sobre o personagem. Eu concordo com o Fábio, eu acho que tinha que... O que me impede de gostar ainda mais do filme são essas questões mesmo, entendeu? Tipo, acho que é isso, no fim das contas não me atrapalha enquanto espetáculo. Voltar a citar Alerta Vermelho, é um filme que eu não pretendo rever nunca mais. E o Agente Oculto, quando acabou, eu estava morrendo de vontade de rever o filme. Já, o filme acabando, eu falei, nossa, que filme bom, que passatempo bom, eu quero rever ele amanhã. Se alguém quiser ver esse filme comigo amanhã de novo, eu vejo, de boa. Que filme gostoso, que passatempo bom. Uma outra coisa que o Fábio citou, que eu acho legal de falar, é o negócio dos deslocamentos. Eu concordo. Hoje em dia, a gente está falando de Daniel Craig, né? Mas a gente pegar a fase do Pierce Brosnan, que era a coisa mais rala possível do James Bond, sempre havia um motivo pelo qual ele precisava ir para a Islândia, para o Vietnã, para Malásia, para El Salvador, a coisa mais besta possível. Roubou um anel e a pessoa saiu correndo, pegou um avião e foi para lá. Isso realmente no Agente Oculto é meio solto, tipo, foi Bangkok, entendeu? E isso para pegar um filme que todo mundo falou muito mal, merecidamente muito mal esse ano, mas que faz isso muito bem, que é o Jurassic World Domínio, que é a parte que eles vão para Malta, que é a melhor sequência do filme. Aquilo tudo é muito justificado. Aquelas pessoas não vão a Malta à toa. Não está acontecendo tipo uma reuniãozinha que podia ser Malta, ou podia ser Paraguai, ou podia ser sei lá o que, África do Sul. Não. Aquilo dali acontece naquele lugar por um motivo específico, as pessoas vão para lá e aquilo tudo tem uma preparação, vamos para Malta, não sei o quê. O Agente Oculto realmente não tem isso. Então, faltam realmente apertar esses parafusos. Talvez tenha sido um filme, como é que se diz? Um filme de origem grande demais, entendeu? Talvez confiando nessa sedução que esse personagem ia apresentar. Eu acho que eles foram muito confiantes, entendeu? Eles tinham muita certeza que isso ia dar certo. No fim das contas, deu. Assim, porque a Netflix se propõe com esse tipo de filme, entendeu? Tipo, é óbvio que ninguém acha que Agente Oculto vai chegar no lugar que Ataque dos Cães chegou, entendeu? Então, tipo, o que a Netflix pretendia era fazer continuações, fazer com que esse filme fosse o mais visto do dia por pelo menos 2 ou 3 semanas, e é isso que está acontecendo. É nesse lugar que a gente está vendo o filme ir. Quanto ao que o Cadu perguntou, Cadu, tipo, a gente vai entrar daqui a pouco a gente está falando de locadora de novo, né? Porque isso do tipo, o filme de super-herói hoje é o filme de ação dos anos 90, cara, eu sinto falta de Sol Nascente, Cadu. Que é aquele filme ruim do Sean Connery com Wesley Snipes, entendeu? Quando você sente falta de Sol Nascente, é porque o negócio tá muito feio pro teu lado, entendeu? Porque você realmente não aguenta mais ver nem os bons filmes de HQ. Eu citar uma outra coisa aqui rápido que eu lembrei da fala do Fábio, eu devia ter ficado anotando, que eu concordo com o Fábio que os filmes dos irmãos Russo, eles são totalmente um diferencial dentro da Marvel, mas ter a coragem de citar os irmãos Russo e é uma coragem que eu tenho também, tá? De entre aspas, fingir que o Pantera Negra nunca aconteceu, eu acho nota 10, entendeu? Tipo, eu acho maravilhoso, tipo, porque é isso, é muito uma frase feita. Ontem eu virei para uma pessoa e disse, qual é o melhor filme da Marvel? Mas não durou 1 milésimo de segundo a resposta. Pantera Negra.
É muito, tipo, a coisa mais óbvia do mundo a ser respondida. Pantera Negra é, obviamente, o melhor filme da Marvel. Tem que ter, realmente, peito para Ainda falar. mais com o Oscar, né? Aí que o pessoal fica O Oscar concordou, entendeu? Então, tipo, quem sou eu para falar que não é, né? Mas eu concordo. Eu acho que o Soldado Invernal é melhor que Pantera Negra. Ainda que eu acho Pantera Negra um excelente filme. E, enfim, é isso, Cadu. Infelizmente, a gente chegou nesse lugar do infelizmente, né? Filmes como a segunda metade da franquia Velozes e Furiosos, a segunda metade da franquia Missão Impossível, os John Wicks todos, estão trazendo essa necessidade da ação, ainda que escapista, ainda que absurda e cheia de impossibilidades, o fato de que aquelas pessoas elas se importam umas com as outras, entendeu? Eu acho que faltou isso também no Agente Oculto, entendeu? Fábio, porque, tipo, por mais que tenha essa ligação, tipo, é muito bonito o que o Ryan Gosling sente pelo Billy Bob Thornton, tá? Mas por que sente, né? Uma das coisas que me fazem ter tanto apreço pelo Velozes e Furiosos e ser vítima de tanta chacota por aí é o fato deles baterem tanto na tecla do negócio da família. Eu já enxergo eles como uma família há muito tempo, entendeu? Tipo, aquelas pessoas se importam muito umas com as outras. Elas realmente, literalmente, e cada novo filme da franquia deixa claro isso. Eles estão na Austrália, eles estão fazendo uma excursão de balão na Turquia, mas se eles chamam, as pessoas param tudo que estão fazendo. Por quê? Porque eles se amam, independente do que eles estão fazendo. Entendeu? Tipo, isso é muito forte. Eu acho que Velozes e Furiosos conseguiu empreender isso de uma maneira muito forte. Tipo, aquelas pessoas se amam e elas pararão o que elas estão fazendo, inclusive com pessoas que elas amam, para poder obedecer aquele chamado. Entendeu? Então, Missão Impossível tem esse clima, né? Tipo, depois que o Tom Cruise, o Ethan Hunt, se casou e criou todo aquele elan com a personagem da Michelle Monaghan, depois entrou a Rebecca Ferguson, eu acho que o negócio foi ficando muito sério, entendeu? O John Wick também, embora a base do John Wick seja a tradicional morte de cachorro, morte de parente, morte de família, entendeu? Isso também está bem difundido no John Wick. E em várias outras franquias. Se deu certo, o que deu certo hoje em dia é quando esses laços ficaram fortes, é quando essas coisas se intensificaram. Mesmo o Daniel Craig, mesmo a reinvenção do 007, porque tudo parte daquele amor louco que ele teve pelaquela mulher no Cassino Royale. É o que serviu a base do Daniel Craig, é isso. E aí depois a gente sente que aquele amor dele pela Amy é um amor materno mesmo, é um amor de mãe e filho, aquilo dali, você nunca duvida que é. Então, isso tudo deu um novo gás. Eu acho que falta pro Agente Oculto isso. E isso tá nos filmes da Marvel, entendeu? Porque aquelas pessoas, elas se odeiam, elas brigam, elas criam guerras umas contra as outras, mas elas sabem da importância da união, entendeu? Tipo, isso... se tem uma coisa que eu acho interessante no que o Kevin Feige criou, e que tá até nos outros filmes, tá no Guardiões da Galáxia, tá até no Eternos, cara. Eternos foi tão criticado ano passado, mas esse sentimento de que essas pessoas nós precisamos uns dos outros e vamos estar dispostos a lutar uns pelos outros a qualquer momento, é que eu acho que traz esse elan. E tudo começou, acho que para o cinema de ação a mudar. A gente está falando aqui, num cara que o Fábio citou, que é o John McClane. Quando esse homem pisou num caco de vidro pela primeira vez e sentiu dor, tudo mudou. Acho que tudo parte do John McClane. Acho que falta pro Sierra Six pisar num caco de vidro. Posso voltar um pouco mais, Chico? Que eu pensei nisso hoje, justamente, porque o 007 Daniel Craig, pela primeira vez tu viu o 007 todo despedaçado, despenteado, arranhado, explodido, enfim. O primeiro que fala isso para mim é o Indiana Jones. Tem aquela cena famosa que a Marion começa a cuidar ela fala de como é que ele tá arrebentado, ele até brinca, não são os anos, querido, é a quilometragem. Né? E é mais ou menos isso que acontece com o McClane, que ele vai recuperar aquilo, e aí quando tu vê todos os filmes dos anos 90 ali, vai ter vários filmes desses que eles vão começar
apostar nessa verossimilhança, digamos assim, do personagem. Até o 007 entra nessa. Né? Uma coisa rápida só para continuar aqui te falando. Você falou uma coisa dos anos 90. Máquina Mortífera. Né? Máquina Mortífera. Eu acho que, tipo, toda vez que o Danny Glover fala que tá muito velho para fazer aquilo, eu acho que traz uma humanidade para aquilo, além do fato de que aquele homem no primeiro era um suicida, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu acho que Máquina Mortífera já é um filhote de Duro de Matar também, né? E o Máquina Mortífera, ele já mostra ali a questão da família, né? Tu termina aquele primeiro filme vendo que aqueles dois personagens, eles se amam. E aí, antes que o pessoal possa falar, não, mas o Velozes e Furiosos... Cara, claro, a gente culta o primeiro. No final do primeiro Velozes e Furiosos, na metade do filme, tu já sente isso que tu tá falando. Que existe um laço de camaradagem ali. E eu tô falando do primeiro filme, então não é preciso uma franquia inteira para criar isso. É desenvolver o personagem, é trabalhar o personagem. Tanto que no Velozes 2 e 3, o que mais eu sinto falta é justamente isso. Não é o Dominic Toretto. É essa questão dos laços de família. Quando chegou o quarto filme, e nem não é de longe o melhor da franquia, só o fato de eu ver eles juntos de novo, aquilo eu me lembro que agora a coisa vai. Agora a coisa tá rolando legal. Né? E o Cadu falou o Pantera Negra, eu lembrei de uma coisa. Se tu pensar nas cenas de ação do Pantera Negra, o que mais eu lembro é aquela cena de luta dele, que eles retiram o poder dele e eles lutam pelo comando, eu não me lembro como é que é. E não é necessariamente uma cena de luta, de ação. Tá? Eles estão lutando. Quer dizer, é um filme que ele se sobressai pela história dele, por tudo que ele representa, pelo conjunto, e não necessariamente pelas cenas de ação que o filme tem, que aí os irmãos russos eles dão de 20-0, né? Então, aí o filme mesmo, ele se compra com essa ideia de ser um filme que tem uma trama que vai te conquistar. As pessoas lembram muito por tudo que esse filme representa. Ele tem um conjunto muito bom, né? E aí eu tava vendo, a Netflix tá faz tempo buscando esse nicho, que é um nicho que parece que tá meio perdido, né? Com exceção do Missão Impossível e John Wick, não existe outros tipos de filmes de ação que cheguem aos cinemas para rivalizar com os filmes de heróis. Né? A Netflix está tentando, e você teve lá o The Old Guard, com a Charlize Theron, você teve aquele Zona de Combate com o Anthony Mackie, você teve o Resgate, você tem um que outro exemplar, por exemplo, o Atômico, é um filme que eu acho que devia ter sido muito mais falado, muito mais lembrado, que o Atômico é um puta filme de ação. E não é nem só por causa dos planos de sequência, né? Mas ela já surge no contexto de filmes em que tá todo mundo olhando para os filmes de heróis. Se a gente fosse estar numa locadora, eu garanto, e inclusive nas locadoras até pouco tempo tinha isso, que os filmes de heróis eles não iam estar em ação. Eles iam estar numa prateleira só falando filmes de super-heróis. Por mais que eu não acho que seja um gênero novo, mas tem essa divisão da nossa cabeça. Né? Mas se a gente for parar para ver, a maior parte deles são filmes de ação. São os novos filmes de ação. A ponto de a gente parar e quando surge um Top Gun Maverick, a gente dá aquele respiro de, voltei a ver aquilo que eu via lá nos anos 80, nos anos 90. Respirei um pouco dessa coisa de estar sempre com a mesma ação, gente. Me incomoda isso. Você ter cenas de ação em que a cada 30 segundos tem uma piada. Então, é um novo contexto, não chega a ser um novo gênero, mas um novo estilo de ação que tá dominando. E aí, quando a gente tem esse tipo de filme, claro, a gente vai ser atraído, a gente vai parar e vai ter esse revival daquela ação que, fez a minha adolescência, fez a adolescência de vocês. Né? O Máquina Mortífera, bom que tu lembrou, ele vem um ano antes do Duro de Matar ainda, e a gente pega coisas que surgiram ali no Duro de Matar e vão invadir todos os anos 90. Né? Se a gente fizer um revival, mais ainda, você teve a era dos exércitos de um homem só, né? Aí você teve a era do um contra todos. Viu como é interessante a coisa como muda? Porque a gente tinha nos anos 90, já que a gente está voltando, aquela coisa do personagem de ação num espaço muito pequeno. Aí você tinha, tudo era Duro de matar no navio, Duro de matar no avião, Duro de matar numa lancha, Duro de matar, era sempre, o que eles buscavam era isso. A Sandra Bullock com, não me lembro como é o nome do cara que substituiu o Keanu Reeves, no ônibus, depois lá no navio, aí você tem lá o Força em Alerta, que é no navio, você tem Momento Crítico, que é o Kurt Russell no avião, é sempre isso, espaço fechado. Aí surge Missão Impossível, e ele faz isso que os filmes estão fazendo agora.
Tchecoslováquia, e vai para a Suíça, e vai para não sei o quê, e aí morre essa coisa do cara estar isolado. Pô, o Van Damme fez um que eu gosto muito, que é o Morte Súbita, que é o Dor de Matar numa arena de hockey. E mudou tudo, né? E aí tu não tá mais centrado no local, tu abre tudo. E parece que todo filme agora tem que fazer isso, ele tem que ter a cada 30 minutos um letreiro dizendo um país diferente onde as pessoas estão indo, estão andando para lá e para cá. Para mim incomoda até a questão de montagem. Tem uma cena no Agente Oculto que me incomodou, que é uma personagem que está numa sala de interrogatório e 3 cenas depois ela já aparece em Praga. Então é uma questão até de edição, de montagem ali, que parece que fica um pouco ruim, mas esse vai e vem. É interessante tu ver como tudo vai se juntando, né? A gente vai pegando várias fases e essas fases vão se transformando, e quando um filme faz sucesso, eles começam todos os outros filmes a sugar aquilo ali, né? Sugar, até surgir um outro filme que vai tentar achar uma nova fórmula. A gente sempre acha que não tem novas fórmulas, né? Mas elas vão aparecer. Qual vai ser essa nova fórmula? Não sei. Não é o Agente Oculto. Para mim, o Agente Oculto é um filme que se apropria muito bem, na parte de ação dele, de muita coisa que foi feito antes. E ele só precisa trabalhar melhor alguma que outra coisinha ali. Respondendo, Cadu, eu acho que os filmes de herói não são um novo gênero de ação, mas são os atuais filmes de ação que a gente tem. A ponto de a gente se surpreender quando surge algum que seja diferente. Não precisa nem ser tão bom, né? Mas a gente se surpreende, né? E comentando aí os filmes que citaram, a pandemia foi meio que um resgate. A gente usou muito, eu não sei vocês, né? O Chico falei muito na pandemia, então acho que ele também fez um pouco disso. Um pouco de usar a nostalgia como um momento confortável dentro daquela loucura toda, né? E aí eu revi muito filme que eu vi quando eu tinha uma idade muito menor, né? E o Máquina Mortífera foi um desses, cara. Eu fiquei chocado como o filme é pesado, cara. Eu não tinha essa lembrança como o filme é pesado. Eu vi adolescente, eu pensava, beleza, perseguição, tiro, a dupla, que maneiro, os dois são maneiros, tem aquele humorzinho deles lá. Mas, cara, o cara vai pra polícia com risco de se suicidar a qualquer momento. Tem um suicídio no início do filme da mulher, da primeira vítima. O lance da relação dele com os mercenários da guerra, que aí vai o lance de droga, se ele usou droga ou não usou droga. E aí é isso, cara. Tudo na cinema de ação acaba sendo cíclico, né? E aí você vai puxando, fica pior. Por exemplo, um dos filmes que muitos não gostam, mas eu sempre vejo, é o Troco, do Mel Gibson. Que é o Get Carter, que é um remake do Michael Caine, né? Só que eu só vi o primeiro num box da Versátil que saiu esse filme. Falei, putz, vou ver o filme original, que maneiro. É totalmente diferente, mas assim, impressionante como eles chupam aquela história ali de vingança e já botam uma roupagem que na verdade é parecida com o momento do lançamento do filme novo, né? Eles pegam uma história antiga, vamos jogar nesse mundo aqui, pra ver o que faz. Como é que seria uma vingança num cara que foi traído por todo mundo, né? E aí tem, né, nesse filme, no Troco, tem família japonesa, tem família da máfia, tem um cara que é corporativo, e o cara vai só subindo escala e não consegue os míseros $20 mil que ele foi roubado, sabe? Assim, ele brinca muito com o negócio do valor da pessoa, né? Qual é o valor do herói, qual é o valor do negócio, né? É um negócio que toda hora o filme vai confrontando, né? E realmente, você tem o Get Carter, cara. Nessa época o cinema britânico tinha vários filmes, assim, vários. Tinha o do Bob Hoskins lá, que ele é um mafioso que tenta subir e começa a ter um monte de coisas contra ele, que é o Long Good Friday, eu acho o nome do filme em inglês também, que tem no cinema policial. E como a ação se mistura com outros gêneros, né? Tanto com aventura quanto policial. Eu fiquei pensando, qual seria o primeiro grande filme de ação que no cinema clássico, por exemplo? Eu puxei assim, sei lá, o Aventuras de Robin Hood, do Errol Flynn, não sei, cara. Eu fiquei pensando onde surgiu e se realmente as coisas vão se adaptando com o contexto do próprio mundo que tá da época, né? Aí eu queria também, se vocês fizerem algum exercício de reflexão em relação a isso, né? Para ver se tem se os contextos históricos influem nessas correntes do terror, ou é apenas um filme realmente que emplaca, e aí, se deu dinheiro, vamos seguir essa receita em outro ambiente, em outro herói, em outro contexto, não sei, enfim. Eu acho que o Fábio deixou meio... Não sei se o Fábio vai reiterar a resposta dele, porque eu concordo com o Fábio, porque
a gente vive nisso, né? Tipo, por que os heróis existem hoje? Por que a gente foi assolado por isso? As pessoas ficam citando X-Men e eu acho que tudo começou no Blade. Eu, na minha humilde posição, acho que o Blade foi um negócio que já deu... Talvez o X-Men tenha existido por causa do Blade. E aí, obviamente, o X-Men fez muito mais barulho que o Blade. E aí, a partir de então, a gente vive há 20 anos nessa dieta, né? E aí tem o Duro de Matar, que traz o Máquina Mortífera, e que traz todos esses forças em alerta e morte súbita, e essa galera toda, como o Fábio falou mesmo. Tem o próprio Indiana Jones, né, que não deixa de ser um filho do Errol Flynn também, de alguma forma, mas que aí, através do Indiana Jones, a gente tem um campo aberto para o Richard Chamberlain brilhar loucamente, fazendo aqueles filmes estranhíssimos que ele fazia com a Sharon Stone nos anos 80. Michael Douglas também. Michael Douglas e a Kathleen Turner e tudo mais. Enfim, é isso. Tipo, as fórmulas, elas vão sendo adaptadas, né? O Fábio citou Atômica, que é um negócio que eu sou louco, sou enlouquecido por aquele filme. Entendeu? Tipo, para mim é um negócio alucinante mesmo. Eu acho um filme bonito, me empolga, é um filme que aquele elenco, ele me agrada de ver, eles são bonitos, são pessoas bonitas, são pessoas boas, sabem o que fazem, estão fazendo bem o que fazem. É um filme que é super representativo, a protagonista do filme é lésbica, enfim, cara, é um negócio que, tipo, é um filme que é tão pouco citado, e eu acho que é um filme que ele mexe com tanta coisa. Porém, Atômica é filhote de John Wick. Entendeu? A Atômica existe porque John Wick foi feito. Não existe, porque a Charlize Theron um dia acordou e falou, eu queria tanto fazer um filme de ação. Provavelmente ela pensou isso porque ela gostou de John Wick. Parabéns a ela, inclusive. Enfim, cara, tipo, eu acho que as coisas, elas caminham todas em bloco. Eu não vejo a hora de chegar o novo momento. Eu não sei se eu devo ser egoísta e falar que a HQ tem que acabar. Eu realmente estou muito cansado, entendeu? É muito... É como o Fábio falou, a gente de vez em quando tropeça num quebra-mola. Gente, esse filme aqui, eu fiquei empolgadíssimo vendo Shang-Chi ano passado. Por quê? Porque, cara, ele pode ser igual a tudo que a gente está vendo, mas pelo menos ele coloca uns elementos orientais ali. Eu falei, gente, isso daqui para mim já bastou. Porque, tipo, as pessoas trouxeram umas fitas, as meninas parecem que estão na ginástica artística. Eu falei, para mim basta. Entendeu? Tipo, é uma dieta tão igual, a gente está sempre tão vendo a mesma coisa, entendeu? Que hoje um menino comentou assim, e eu entendi totalmente o que ele estava querendo dizer. Era uma mensagem subliminar. Acho que nem ele decodificou isso, mas eu entendi. Ele falou, desses novos próximos filmes, o que mais me interessa é a parte 3 do Homem-Formiga. É óbvio que é o filme que mais interessa, gente. É o filme que o protagonista é desse tamanho. Entendeu? Lógico que é o que mais interessa. Todos os outros filmes são iguais. Entendeu? Esse, pelo menos, o herói fica pequenininho. Entendeu? Então, tipo, é muito cansativo. Eu vi lá nesse anúncio todo da Marvel, Capitão América, Nova Ordem Mundial. Falei, cara, o que vem aí? E tipo, um que vem aí e ao mesmo tempo, tipo, eu não tô nem aí pro que vem, entendeu? Isso não significa que eu não esteja vendo daqui a pouco falando, nossa, o filme me surpreendeu, que legal. Eu tava com muito pouca boa vontade, quem me conhece sabe que eu não vejo trailer mesmo mais, e não vejo trailer de filme de terror. Não vejo trailer nenhum, nem de drama, nem de filme que vai concorrer ao Oscar, nem o trailer dos Scorsese eu quero ver, nem do Spielberg, não quero ver. Não quero ter imagens prévias em movimento dos filmes antes de ter acesso a essas imagens. Porém, alguma coisa bateu em mim, eu falei, vou ver o trailer desse Wakanda Forever. Me fez feliz, me fez bem ter visto aquele trailer. Eu vi, eu falei, caramba, tá aí. É isso, eu quero ver um filme de super-herói com um elenco completamente feminino e negro. É isso. Tipo, ninguém me disse que eu precisava ver esse filme, mas foram fazer. Tá aí, agora eu preciso ver. Eu tava pensando
E agora a gente falou do Indiana Jones. Várias cenas do Indiana Jones para mim ficaram marcadas. Ele correndo da pedra, ele correndo dos índios, ele lutando lá no meio do fogo, a cena com o árabe. Me parece, e aí é uma questão de construção do filme, que a nova ordem é que você tem que fazer um outro parênteses. A gente, como professor, diz o seguinte: para manter a atenção do aluno, né, falando sobre a aula aqui, a gente tem que a cada 15 minutos renovar a atenção deles. De alguma maneira. Um vídeo, algo que puxe eles para a aula, colocar uma imagem completamente diferente, algo completamente oposto do que tu tá fazendo, porque dispersa. Então tu tem que fazer uma aula show, a cada 5, 10 minutos tu tem que ter uma coisa, e me parece que os filmes hoje estão sofrendo muito disso, por isso que tem tanta piadinha, porque tu precisa que eles deem aquela risadinha ali para manter, porque logo vai ter uma cena de ação, depois tem uma outra piada, uma cena de ação, esse ritmo incansável cansa a mim também como espectador. Então, antigamente você tinha um filme que você tinha aquela cena que marcava. Missão Impossível, a cena dele pendurado. O Fugitivo, a cena do trem, que inclusive é muito mal feita para mim, mas na época, a cena do trem, não sei o quê. Hoje em dia tu fala de um filme de ação, Extraction, Resgate. Qual cena? Todas. Porque continuamente tu tem que ter alguma coisa que tá prendendo a atenção deles, né? Então, os filmes de ação parece que estão sofrendo disso. Um público que precisa toda hora estar sendo preso por alguma coisa para que ele não saia, não tire atenção. E o grande desafio é tu conseguir construir uma trama ali que tenha o mínimo de nexo, sentido, para conseguir fazer essa ligação entre eles, né? E aí eu falei pro Cadu que eu queria ver alguns filmes, eu não consegui, mas eu comecei a lembrar de alguns outros, por exemplo, os filmes do Johnny To, tá? O pessoal que tá adorando Marvel, esses filmes do John Wick, pô, você tem que conhecer os orientais, porque muita coisa vem dali. Tu pega os filmes de Johnny To, por exemplo, PTU, tem uma cena grande de ação no filme. O resto é a trama e o ritmo que vão te mantendo. Aí tu pega lá o Breaking News, tem aquele plano de sequência maravilhoso do início, só que o plano de sequência não é só para, eu estou fazendo plano de sequência. O plano de sequência te mostra o espaço, mostra quem é que tá ali, aonde tá cada um, e a câmera ela sobe, ela entra, vai atrás do carro, vai na frente do carro, então ela faz toda uma preparação. Tem um motivo para aquilo ali tá acontecendo. Hoje parece que a gente tem os planos de ação que são muito bons, inclusive, lembrando só do Resgate, por exemplo, mas que parece que estão ali que é para o pessoal falar. Pô, tu viu aquele plano de sequência? Pô, tu viu que tá faltando para mim um pouco dessa lógica, né? E é isso que eu sinto um pouco de falta quando a gente fala dos filmes de ação de hoje em dia. Eles estão continuamente buscando manter a atenção e estão esquecendo de construir uma ação que funcionava muito bem. E aí eu me questiono, será que não é o público que mudou? A gente que tá velho, que a gente sente falta, um saudosismo do que existia antes, mas será que esse público de hoje, se vai olhar esse filme lá atrás, quantos deles não vão chegar e dizer, pô, que porra, faz 15 minutos que não acontece nada, os caras só estão falando, né? E não é preciso fazer isso de maneira mal feita. Por exemplo, tem Operação Invasão, do Gareth Edwards. É um puta filme. E ele não para um segundo. Quer dizer, ele demora 10 minutos para começar e depois até o fim é luta em cima de luta, em cima de luta, só que aquilo ali é uma coreografia de ação no espaço que te deixa ligado o tempo inteiro. Então a gente tem exemplos que dá para fazer coisas muito boas. O Dredd, que também é um filme, não o do Stallone, aquele que foi lançado depois. Também é um baita filme de ação que segue aquela lógica de você prender o personagem no espaço e tá tudo contra ele. E é muito bem filmado. Então, e puxando um outro filme, o filme indiano que fez sucesso esse ano, o RRR. Cara, aquele é o filme que ele se assume como fantasioso, mas tem cenas de ação ali que fariam inveja para todos os filmes da Marvel, que fariam inveja pro Russo. Então, essa nova leva de filmes de ação, eu não sei o quanto elas vão contaminar, em bom sentido, o quanto a ação vai contaminar os filmes de heróis, mas alguma coisa vai ter que ser feita aí para virar o disco, né? Porque como tu falou, a gente fala dos filmes de ação hoje, que são os filmes de heróis, e o pessoal já está pensando hoje, em 2024, o que vai acontecer naquele filme, porque no filme tal aconteceu isso, parece que eles estão entregando pílulas de pequenas dicas, e vamos voltar para a série da Marvel. As séries da Marvel, eles não sabem fazer séries. Eles não sabem criar ganchos de um capítulo para outro. Eles não sabem a lógica de você fazer uma série narrativa. É como se fosse um filme de 8 horas dividido em 40 minutos. Né? E ainda assim com grandes problemas. Parece que ela tá ali só para servir
de combustível para você citar alguma coisa num filme que vai vir depois, que às vezes as pessoas hoje vivem de easter eggs, de referência. Sim. E por que a gente lembra tanto do Pantera Negra, dos Irmãos Russos? Porque são os filmes, dentre esses, que realmente chamaram a atenção por ter o quê? Por ter uma trama bem feita e por ter cenas de ação bem feitas. No fim, o cinema é isso. Sim. É tu ter uma boa trama e ser bem filmado. O ponto de virada dos séries da Disney são, na verdade, pontos de enrolação para você justificar ter tanto capítulo. Não tem uma virada de um episódio para outro. Você enrola a história para chegar no ponto que você quer que chegue e vá. E aí, duas coisas aqui que eu levantei nesses comentários que eu queria saber a opinião de vocês. Se hoje um mundo onde a comunicação circula com mais volume, mais rápido, impede de você arriscar nos filmes ter esses pontos de virada dentro deles, e aí o spoiler contaminar a experiência, e a pessoa se desestimular a ver o filme, se isso pode ser talvez um risco por não ter mais isso nos filmes, e se, como, aí é uma observação minha, assim, do mais antigo ao mais novo, filme bom de ação, é muito difícil ser filme bom se o protagonista não tiver um arcabouço legal, assim, se ele não tiver. Então, assim, o fato dos heróis hoje estarem um pouco mais ascéticos pode estar enfraquecendo um pouco o gênero, e aí quando surgem essas rememorações, seja de referência em filmes de herói, ou seja resgatando filmes dos anos 80, como o próprio Top Gun que você citou, se isso pode ser também uma forma de estar atentando para isso, e aí falando dos heróis aí da Marvel e tal, nem era para falar disso, mas está falando muito porque infelizmente de novo infelizmente, é o similar ao que a gente viu de Van Damme, Stallone, Schwarzenegger. Para mim, hoje, filme de herói é um referente para uma outra geração. Então, assim, como vai sofrer essa nova fase da Marvel? Porque não tem nenhum protagonista assim que a galerona, que não é ficcionada em quadrinho, fale: puta, esse herói é maneiro pra caralho. Você só vê isso lá, pelo menos no Comic que teve lá, aquele evento que o Quarteto Fantástico vai aparecer só daqui a 3 anos, sei lá. Então, assim, cara, vai ser muito difícil eles sustentarem a peteca tanto tempo. Mas enfim, essa questão da internet do protagonista, o que vocês acham? Mas olha só, como a própria Marvel estraga isso. Primeiro, a Marvel não consegue, com o seu público, ter anti-heróis. A gente precisa de anti-heróis, cara. A maior graça é que tem anti-heróis. O que era mais legal nos personagens do Máquina Mortífera? Pô, o cara é depressivo, ele queria cometer suicídio. Caramba, esse é um cara com uma profundidade muito grande. Tá? O Joe McClane é um cara que não consegue manter raiz com a família, se separa da família, tem uma relação ruim com as filhas. São personagens muito mais humanos. Hoje, tu não pode ter um personagem com defeito. O que fizeram com o Venom? Cara, o Venom é vilão. Eu conheci o Venom como vilão. E tem que fazer um filme onde você pega um personagem e você atenua certas coisas por um lado bom, porque você quer que o público fique... Sei lá. Eu tô com medo do que vão fazer com o tal do Adão Negro. Eu não li as histórias dele, mas o quanto The Rock vai estar ali criando um personagem, como tu falou, asséptico, né? Por que o Shazam fez tanto sucesso? Porque é um cara que ele é irônico, que ele é meio hipócrita, que ele faz umas brincadeiras meio lá. O Deadpool, então vamos voltar ao Deadpool. Cara, o Deadpool faz piada suja, né? E estourou. Então, esse ascepticismo, para mim, ele é muito ruim. A gente se apaixona por anti-heróis, cara. A gente gostava do Tyrion no Guerra dos Tronos. Pô, a gente adora o Hannibal Lecter. Tá? A gente acompanhou o Frank Underwood no House of Cards, que é um baita no filho da mãe. O maior exemplo para mim é o Wolverine. Os 3 filmes dele. Sim. Explica sua teoria completamente. Exatamente. E parece que há um medo de você investir nisso, com medo de machucar um público, que talvez seja um público muito, eu não vou dizer mimado, mas um público que está muito direcionado, ele quer ver o que ele quer nas telas. O mundo mudou, né? Antigamente a gente via filmes, e o que acontecia no filme era aquilo, eu não tinha que ir em rede social berrar, porque como eu queria que o filme acabasse, porque fulano não acabou. Cara, o filme era aquele que eu vi, já sair do cinema é isso. A história é essa. Hoje tudo é feito baseado no algoritmo ditado pelo que eles querem. E aí você vai falar em ter medo, falando das séries, os próprios trailers entregam tudo. Para que spoiler? Os caras sabem meio ano antes o que vai acontecer. Às vezes, pior ainda quando é terror, por isso que o Chico não é bom ele não ver, porque os caras entregam os jump scares, que é um grande atrativo para o mais comum e mais raso, mas eles entregam nos próprios trailers. E no trailer também eles vão aos poucos entregando cenas que são cruciais. Então a própria Marvel parece que já prepara o público antes para o que vai acontecer,
para que ele não se choque, para que ele já chegue sabendo, vai acontecer isso, eu quero ver isso que está acontecendo. Então, isso que talvez possa acontecer com eles, Cadu, que tu falou, é porque eles mesmos estão plantando. Na maneira como eles criam os heróis, na maneira como eles alimentam a expectativa do público em relação ao que eles querem que aconteça. Aí eles não vão reclamar no momento que eles escolherem isso, né? Eu concordo totalmente com o Fábio. Isso reflete, eu imagino, a fala do Fábio toda quis dizer que o Fábio deve ser uma pessoa extremamente contra essa decisão da Disney de humanizar vilões e fazer filmes de vilões bonzinhos. Eu até acho interessante enquanto proposta esse tipo de coisa, tipo, o que levou aquelas pessoas a chegarem até onde elas chegaram, entendeu? Só que não dá para torcer por uma pessoa que sequestrou cachorros para fazer casaco de pele, né? Tipo, é meio bizarro, entendeu? Tipo, por que a gente precisa torcer por esta mulher? Por que a Disney decidiu que a gente precisa torcer por essa criatura, entendeu? Tipo, enfim, eu cresci num universo onde existiam duas coisas que eram proibidas em Hollywood: mexer com criança e com bicho, entendeu? Hoje em dia isso tudo é consertado, né? Tipo, você vai lá e dá uma ajeitada. Enfim, mas é o que o Fábio falou, cara, isso é uma colheita que eles mesmos estão plantando, entendeu? Vai ser colhido em algum momento. Porque quando você não cria personagens tridimensionais, e tudo que a gente sente falta é desses personagens terem multiplicidade dentro das histórias deles, né? Tipo, os super-heróis da Marvel, eles são pessoas que querem salvar o mundo. Ponto. É isso. É só isso. Entendeu? Assexuados, pessoas que têm que. O pós-produção tem que tirar mamilo, entendeu? Tipo, são coisas muito loucas, entendeu? Tipo, chegou num ponto muito, muito bizarro. É por isso que, no fim das contas, a gente fica feliz quando coisas como Atômica ou John Wick aparecem, entendeu? Tipo, eu acho bizarro. É isso. Aí, depois que a Marvel foi adquirida pela Disney, as pessoas não podem nem morrer, nem sangrar, aí ficou pior ainda. Né? Tipo, e aí quando as pessoas morrem, alguém estala um dedo e as pessoas voltam, enfim. Então, chegou num ponto que tudo pode acontecer, inclusive nada, entendeu? Que é esse eterno looping de voltar ao princípio, mimando as pessoas, porque elas não querem. Não é que elas não querem sofrer, elas não querem ser desagradadas. O meu pai dizia que odiava Gladiador, porque o comandante morria no final. Mas ele não lembrava, sei lá, do Patriota. Ele lembrava do Gladiador. Então, tipo, essas coisas que nos deixam, a princípio, contrariados, são as coisas que marcam, entendeu? Se a gente vai viver uma vida toda esperando que em algum momento vai voltar o Homem de Ferro, porque em algum momento alguém pode estalar um dedo e ele voltar... Por que sofrer, né? Eu saí do Guerra Infinita muito puto de ter chorado. Porque eu sabia que aquelas pessoas todas iam voltar. E eu chorei, entendeu? Eu saí e falei, cara... E não é porque eu conhecia, li anos de quadrinho, eu nunca fui uma pessoa de quadrinho, nunca li. Mas, gente, isso está na construção narrativa daquele filme, Guerra Infinita. Aquele filme já deixa muito claro que aquelas pessoas vão voltar. Não é tipo, precisei ser um entendido de HQ. Não, o filme já deixa claro. E o pior, o filme não deixa claro que aquelas pessoas vão voltar. O filme deixa claro que a Marvel vai continuar fazendo isso. Entendeu? Então, tipo, já era, estamos ferrados. Só um adendo, o Fábio citou Adão Negro. A cena pós-créditos do Liga dos Super Pets é envolvendo o Adão Negro e fala sobre isso que você falou. Porque eu tinha pouquíssimo contato com o personagem. Aí ele aparece, o cachorro do Super-Homem. Gente, spoiler da cena pós-créditos do Liga dos Super Pets. Adiantem o áudio se vocês não querem saber. O cachorro do Super-Homem pergunta, tipo, mas você não é um vilão? Tipo, o que você está fazendo aqui? Se você é um vilão. E aí tem todo um diálogo destrinchando isso, que aí o Fábio falou. Agora, lógico, quando eu vi o filme, eu falei, tá, então esse cara, em tese, deveria ser uma pessoa não tão boa assim. E a Warner vai dar uma costurada nisso, e esse cara, no final, vai estar sendo amado pela galera. Chegou num ponto que a gente sente saudade do fim do primeiro Homem de Ferro.
quando o Robert Downey Jr. simplesmente virou e falou: eu sou o Homem de Ferro. Aquilo era o ato máximo da ousadia dentro dos estúdios Marvel, né? A gente nem sabe se vai voltar a ver aquilo. Enfim, antes de passar a palavra de volta para o Cadu, pareceu aqui que eu estava distraído numa hora, porque a gente estava falando de filme de ação, e eu tenho observado algumas coisas. Eu sou escravo do filme B, tá, Fábio? Tipo, é um lugar que eu entro literalmente todos os dias. Todos os dias, tipo, 50 vezes ao dia eu entro no filme B. E eu percebi uma coisa que vai acontecer nos próximos meses. E eu acho que tem a ver com esse assunto que a gente está rolando aqui. Estão programadas estreias em setembro e em outubro de filmes de ação coreanos nos cinemas brasileiros. Um chama Tolerância Zero e é dita como a maior bilheteria da Coreia esse ano. E o outro chama Ligação Explosiva X, filme que vai entrar em outubro. E aí, uma pergunta, meio que tomando o lugar do Cadu, eu queria saber se vocês acham se a Coreia meio que está tentando fazer uma invasão com esses filmes, se eles já não estão conseguindo isso em outros lugares, e se o Brasil não é um próximo alvo aqui para essa invasão coreana de filmes de ação, o que eu acho magnífico, super salutar, quero mais que tenha um a cada 2 semanas, entendeu? Tipo, a gente sabe que se esses filmes estão sendo programados, eles não devem ser, tipo, um deles sendo anunciado como a maior bilheteria do ano da Coreia, esses filmes devem ter algum diferencial, não devem ser o filme qualquer que foi lançado na Coreia e tal e coisa. Mas se isso não é um teste também para novas chegadas. Vai que existe uma aceitação para esse filme e isso não vira um novo filão, uma nova onda que a gente... Lembra, de 20 anos atrás, quando a gente ficou, sei lá, uns 5 anos indo ver Espíritos no cinema, vários filmes de terror orientais que chegaram aqui e, de repente, a gente estava consumindo isso, filmes da Tailândia, filmes do Vietnã e que não sei o quê, e, de repente, será que isso é uma tendência? Se isso seria legal também, para até dar uma oxigenada, né, nesse circuito. E aproveitando que você fez essa pergunta, desculpa aí, Fábio, mas só porque o engate é muito particular, porque todo mundo que me pergunta da nota do Agente Oculto fala assim, pô, mas eu me diverti, por que você achou o filme ruim? Eu falei, olha só, você quer saber por que eu achei o filme ruim? Abre na Netflix e veja Tempo de Caça. Aí você vai entender. Aí por quê? Porque o Chico que me deu essa dica desse filme, estava escondido, eu nunca ia achar, e eu vi, eu achei, porra, maravilhoso o filme de ação, Tempo de Caça. E respondendo aí a pergunta, eu acho que é um pouco até do papo que a gente teve da semana passada, porque a influência do streaming para também abrir o olho do público para outras coisas, entendeu? É meio que tá fácil ali. Deixa eu ver como é que é esse negócio de filme coreano, deixa eu ver com esse negócio de suspense espanhol também, que é uma outra onda que teve também. E, cara, talvez estejam recebendo até dados de CRM de consumo de streaming aqui com as obras dele. Vamos tentar uma distribuição lá no cinema, pô, vamos ver na retomada do cinema se encaixa algum filme desse. E pode encaixar, porque geralmente filmes coreanos não decepcionam, pelo menos aqui na minha visão. Não sei o que o Fábio acha. Eu acho que, dá um exemplo, aqui não vai chegar. Aqui não chega. Então, depende de São Paulo, no Rio, talvez ali em Porto Alegre tu vai ter 1 ou 2 salas que vão exibir, mas não chega. No interior não vai chegar. Eu digo isso a gente tem aqui, somando, deve ter umas 12 a 16 salas, são menos, são 12 salas, acho, 2 cinemas aqui, uma com 5, nem isso, dá 9 salas. O outro cinema fechou. E é basicamente isso, vai ter 2 filmes sendo passados, em algum momento você vai ter um filme dublado, quer dizer, se chegasse o coreano, chegaria totalmente dublado, óbvio, né, porque nem o inglês roda aqui, mas ele não chega. A gente aqui no interior só recebe aquilo que é blockbuster, aquilo que bomba no momento. Tudo que venha, os filmes de festival, gente, o Parasita, para ser exibido aqui, foi feita uma exibição especial com os outros concorrentes do Oscar. O cinema exibiu durante uma semana os filmes do Oscar, porque ele não tinha sido exibido aqui. E mesmo com todo o auê de Cannes, etc e tal. Então, esse tipo de filme chegar
e começar a bombar em questão de exibição em sala, isso é uma expectativa que talvez vocês consigam ter nos grandes centros. Mas eu acho que aí vai ser aquela coisa, bom, exibimos aqui, mas eu acho que a grande aposta mesmo é o streaming, porque o streaming eu consigo ver em qualquer lugar, e a Coreia tem todo um programa de financiamento da produção, né, que aí é legislação, né, que eles forçam isso, e por isso que a gente tem tanto filme coreano para lá e para cá. Quem acompanha a Marina Rodrigues no Twitter sabe do que eu tô falando. Então, não acho que vai chegar a virar uma nova onda, porque, sinceramente, Chico, eu não consigo ver esse boom desse público adolescente que está indo acabar tão cedo. Porque por piores que sejam os filmes, por piores que sejam as séries, cara, as últimas séries da Marvel, quanto pior a série, parecia que mais eu vinha gente ali dizendo o quanto foi maravilhosa a experiência, o quanto aquilo... Claro, a gente tem senso de gente daqui, gente dali, opinião existe de todo lado, mas eu continuo vendo filme ruim para mim e série ruim sendo endeusado pelo público-alvo, e aquilo ali, quando você vê, é uma postagem, um tweet que tem lá 500, 600 curtidas, porque eu acho que esse culto, ele vai longe. Porque mesmo com filmes e séries ruins, eu não consigo ver expectativa. Bom, a gente já teve um painel dizendo que até 2025, 26, etc., as coisas estão acontecendo. Tem muita grana rodando em cima disso. Eu queria muito que pudesse entrar outros filmes, como você falou ali, para entrar meio de rato ali nesse circuito, buscar uma brechinha, conseguir espaço. Mas a gente aqui, aí a minha perspectiva de quem está no interior, eu estou no interior do sul do Brasil. Isso aqui nunca vai chegar aqui. Muitos filmes que vocês falam, que eu vejo vocês comentando no Face, no Twitter, eu só consigo ver quando eles surgem nas locadoras. Porque a gente não tem esse privilégio aqui, o circuito não deixa chegar. Então é uma espécie de guerrilha esse tipo de filme chegar e plantar um espaço ali, né, para ver se ele consegue um público. Eu vou torcer para que consiga. Né? Quanto mais público tiver, quanto mais a gente tiver a crítica falando, tomara que seja bom, porque isso aí também ajuda a alavancar, o pessoal vai ver quando a gente fala que o filme é bom. Mas se acontecer isso, vai ser um fenômeno muito isolado. Muito isolado. Porque o sistema não deixa. A menos que vá para o streaming, o sistema não permite que isso aí se amplie para o resto do país. Eu acho interessante você falar, Fábio, porque é isso, no fim das contas, você pegou a discussão, e eu acho isso interessante, eu não estou criticando, e levou para um outro lugar, que é tipo, não, esses filmes não vão chegar porque chegam 4 filmes para mim no mês nos cinemas, é isso, tipo, eles não vão chegar igual a 90% do que estreia nos cinemas no Brasil não chegam, entendeu? Tipo, é isso. Eu converso com muita gente, até por estar muito fixado no filme B, a minha cabeça meio que já sabe, o que estreia daqui a 3 semanas. E eu sei exatamente o que são os carros-chefes das semanas. Então, quando pessoa que mora super no interior fala para mim o que vai estrear no fim de agosto, eu já sei, gente, para você vai estrear esse aqui que vai estrear. Para o resto do Brasil vai estrear uma porrada de coisa. Esse aqui é o que vai estrear para você. E se estrear esse aqui, porque se bobear o da semana anterior, se estiver bombando ainda, esse aqui não vai estrear. Vai atrasar mais uma semana. Entendeu? Infelizmente, é isso mesmo. E olha, cara, que esses 2 filmes não estão vindo para distribuidora pequena, não. Um é da Sony, um vai ser lançado pela Sony no Brasil. E o outro vai ser lançado pela Diamond, que, apesar de ser uma distribuidora latino-americana, é uma distribuidora que está aí lançando Liam Neeson, tudo em todo lugar ao mesmo tempo e tudo mais. Mas eu estou super solidário ao que você está falando, Fábio, porque é o que a gente vê mesmo. Olha só, eu fui olhar agora o maior cinema que está exibindo Minions 2, Top Gun Maverick, ainda, e o Elvis estreou. Tá. E Thor já saiu, não é possível? É isso. Não tem... O que eu tava... até legal a gente citar o Thor, Cadu, porque olha como o Brasil é bizarro, gente. A gente está vendo tudo isso. Tipo, você pega... Outra coisa que eu costumo debater muito são os números, porque eu acho que a partir dos números, das coisas que se fazem, é que a gente, a longo prazo, descobre o que vai ser produzido, o que vai ser premiado, é isso tudo. Tipo, tipo, se hoje as pessoas estão discutindo se Top Gun Maverick vai
ser indicado ao Oscar de melhor filme ou não, é porque o filme fez 650 milhões de dólares nos Estados Unidos até agora. É por isso. Então, eu acho que tudo começa nos números. E o Top Gun fez uma bilheteria muito boa no Brasil. Muito boa, muito acima da média. Mas ele já vai acontecer com ele o que jamais vai acontecer nos Estados Unidos entre esses dois filmes, que é ser ultrapassado pelo Thor. O Thor nos Estados Unidos fez 300 milhões a menos do que Top Gun e já está com bastante pouco fôlego. Muitas coisas já meio que ultrapassaram. O Thor ultrapassa o Top Gun aqui, sei lá, acho que no próximo fim de semana ele já ultrapassou os números totais e vai continuar crescendo. Entendeu? É bizarro como a gente ainda está muito refém, como o Fábio falou, dessa dieta dos super-heróis, entendeu? A gente ainda é muito... A maior bilheteria do ano daqui no Brasil, é Doutor Estranho, que nos Estados Unidos teve uma bilheteria bem, assim, dentro do que a Marvel costuma fazer, média, tipo, foi bem, mas não foi nada absurdamente bem, e o filme foi extremamente bem aqui no Brasil, tipo, ultrapassou todos os limites de ser bem, entendeu? Então, é isso, o nosso quadro é mais ou menos esse. Então, acho que tem uma questão de referência, eu tô falando dos filmes da Marvel, mas falando do filme de ação mesmo, de que o pessoal endeusa o filme, porque estreou Resgate, nossa, agora tá a gente tudo, nossa, independente da qualidade, mas falta um pouquinho de referência, né, porque para esse pessoal, o pessoal mais novo, eles não têm como comparar os filmes de ação que estão sendo lançados hoje, que nem a gente está fazendo no contexto do que a gente viu nos anos 90, porque eles não veem mais esses filmes. Não. A gente podia até entrar numa outra seara aqui do quanto era mais diversificado, e aí, como o Cadu falou, a gente tem todo esse regime de filme de herói como filme de ação, e a própria referência se perde. Quando você vê um filme que tudo destrói tudo, vamos pegar Fallout, que é um puta filme de Missão Impossível, compara com o Resgate. Quando surge um filme desses em que você tem um personagem que não é herói, em que tudo destrói, sendo de ação maravilhosa, você tem CGI, você tem explosões, nossa, aquilo parece uma coisa do outro mundo. E às vezes falta um pouco de referência para se saber que, por melhor que seja, isso aí é um revival de algo que já vinha acontecendo, só que em uma questão de quantidade. E eu sinto que falta um pouco disso, falta esse poder de você conseguir comparar o que está vendo agora com várias coisas que vieram antes para poder atestar se aquilo ali realmente é genial, maravilhoso ou não, ou o quanto aquilo ali realmente é um repeteco de algo que já foi feito, só que muito bem filmado. Né? Ou atualizado, né? O atualizado. Eu vou só dar um exemplo rápido também, tipo, sem demorar, disso que o Fábio tá falando, gente, tipo, a gente em 20 anos, ou menos do que isso, porque estou contando a partir de quando ele surgiu para hoje, a gente viu 3 atores diferentes encarnarem um mesmo personagem, no caso, o Homem-Aranha, e ninguém recusou nenhum dos 3 atores. Tipo, é isso aí. Tipo, é Tobey Maguire? Vamos ver o Tobey Maguire. Virou o Andrew Garfield. Então é isso aí. Andrew Garfield agora. Não tinha discussão do Tom Cruise virar o Tom Cruise virar o Homem de Ferro no multiverso, não tinha essa discussão? Então, só trocar o rosto ali, mas desde que o personagem continue, porque eu quero continuar vendo ele. Quero ver o que vai acontecer. Sim. Não, há algum tempo atrás eu achava que, tipo, quando o Hugh Jackman decidisse não fazer mais o Wolverine, o negócio ia dar ruim. Acho que não vai dar mais ruim, não. É só pegar o exemplo aí do Homem-Aranha. Tipo, agora, a dificuldade do James Bond. Ver como James Bond é um negócio muito mais polêmico. Mas eu acho que aí é o povo lá, é os brócolis lá, né? Que são bem doidos, né? Tipo, são bem controladores com o personagem, entendeu? Aí agora estão falando, tipo assim, o povo tá tão pressionando o negócio do James Bond negro que eles chegaram num ponto que eles não têm mais como dar uma resposta normal para isso, e aí fizeram falar, não, vai entrar umas férias bem longas. É quase como se eles estivessem falando, gente, esquece esse assunto, a gente só quer botar um louro, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, vão cobrar Indiana Jones negro, vão cobrar alguma outra coisa negra, deixa a gente aqui com o nosso... E esquece esse assunto, enfim. Indiana Jones também tô curioso, esse último aí, que vai sair. Ainda mais com a troca de direção, né?
Eu tô confiando demais. Eu tô confiando demais. Só ver o que foi feito com o Logan, por exemplo. Vai. Estão falando de novo com um personagem velho que tá no ocaso da. Pô, tem ferramentas para fazer um baita filme. Provavelmente não com as mesmas cenas de ação. Vai ser. Vai ser. Eu tenho bastante. Vai ser ele. Eu tenho bastante esperança só por isso. Não, eu já gostei menos do James Mangold. Hoje a gente tá em paz um com o outro. Não, o 3, 10 e 1, pô. 3, 10 e 1, pô. O 3, 10 e 1 eu acho bem bom. Pô, acho que é ali que eu comecei a... Não, gente, então, se a gente contar que essa pessoa dirigiu Copland, eu já amava lá atrás, entendeu? O negócio, tipo, é que era isso, ele era muito irregular, né? Aí vai, para cada Copland vinha 2 Garota Interrompida, aí o negócio é mais puxado mesmo. Mas eu acho que ele entrou numa zona qualitativa master de segurança que está se mantendo. Então, é isso aí. Continua aí que a gente está acompanhando, o negócio tá legal. Quem sabe não vira um Michael Mann da nova geração aí. Ai, gente, meu Deus do céu. Michael Mann sozinho dá um podcast inteiro. Calma, deixa eu dar uma brecha aqui de coisas. Ou o homem resolveu fazer um filme novo. Não. Então, eu ia citar um cineasta, mas eu achei melhor, eu tô achando aqui melhor até cada um citar o seu, até para também melhorar um pouco o debate. Então vou citar o que eu ia perguntar, tá? Que eu gosto muito. Que até já foi citado o filme dele aqui, que é o John McTiernan. Eu acho que os filmes dele, todos, assim, tem alguma coisa especial. Predador, Duro de Matar, o próprio Duro de Matar... Caçada do Outubro Vermelho. 3, Caçada do Outubro Vermelho, o Último Grande Herói, de Schwarzenegger. É um filme bem legalzinho que também. Eu gosto. Eu acho que foi muito injustiçado esse filme. O Rollerball, novo, não é tão ruim. Então, assim, é um cara que eu sempre gostei, principalmente por causa do Predador. Eu acho que ele fez um negócio de whodunit na selva, um negócio muito louco para se pensar. Anos 80, e depois o whodunit é um ser camaleônico do espaço. Assim, é um negócio que é um filme de ação, porque na verdade pode fazer até como se fosse um slasher, né? Um slasher ficção científica com filme de ação. Uma loucura que deu certo pra cacete, tanto que refazem até hoje, vai ser até a próxima estreia aí do mês que vem aí o Predador prequel, né? Vai ser isso que tu descreveu é o Jason X. Sexta-feira 13 no espaço. Sim. Então, mas o que exatamente você queria, Cadu? Que a gente citasse o quê? Então, cada um diretor de filme de ação, assim, favorito. Eu vou citar uma pessoa, que a gente já citou os filmes dela também, que eu gosto muito dele, mas ele é sempre tão lembrado pelos mesmos filmes, eu gosto de abraçar um primo perdido dele que ninguém lembra, que é o Richard Donner. Eu adoro Os Maquinatíferos todos, acho que são filmes que depois eu fui ressignificando, porque o 1 e o 2 são maravilhosos, e o 3 eu não gostava, mas hoje em dia eu já vejo esse filme com mais simpatia. Mas o Richard Donner tem um filme que eu realmente pirei quando eu vi no cinema, lá em 94, se eu não me engano. E para mim é um filme inesquecível, eu revejo sempre, é um filme que eu amo demais, e que não é um filme de ação, que é o Maverick. Eu acho esse filme tão bom, eu acho esse filme, tipo, é uma das coisas tão gostoso, tipo assim, talvez tenha sido... Não, ele é melhor. Eu ia falar que ele seria o agente oculto daquela época, mas ele é muito melhor que o agente oculto. Eu acho esse filme tão maravilhoso, e é um filme que ninguém cita nunca, em lugar nenhum, e eu acho Maverick um filme, nossa, perfeito. Eu acho incrível o filme. Já achei isso naquela época, eu devia ter, sei lá, 15 anos, 16 anos, quando eu vi Maverick pela primeira vez, eu fiquei muito encantado, e é um filme que nunca caiu uma linha para mim. Revejo até hoje, acho ele extraordinário ainda. E o último filme dele, inclusive, é o que aproveitou a fama do 24 Horas e fez um filme naquele parco temporal, que é o 16 Quadras, não é isso? Sim, exato. Eu adoro esse filme. Adoro os 16 Quadras. Acho um barato aquele filme. E você, fala aí, Fábio. Qual o seu? Tu pegou o cara, né? Tu pegou o McTiernan. Vê como a gente tá falando do Mangold, como oscila muito. Um cara que começou muito bem ali, naquele final dos anos 90, é o Rennie Harlin, que ele vai fazer o Duro de Matar 2. Depois ele faz o Risco Total, que eu acho um bom filme com Stallone.
E aí ele faz aquele filme de pirata ali, que o ego Eu subiu lá em adoro, cima. Fábio. Eu adoro esse filme. Eu vi esse filme uma vez. Eu vi só quando ele foi lançado. Eu E ali adoro. foi com a Dina. Ele era casado com a Dina Davis, Ele né? era casado com a Não sei Gina se ele Davis é, e não fez sei se aquele é outro ainda. filmaço com ela também, que ela é uma assassina desmemoriada. Eu adoro aquele filme. Pois Despertar é, do e esse Pesadelo. cara depois ele some, né? Ele faz vários filmes ali, mas ele vai sumindo. Só para lembrar, porque eu lembrei do falar do James Mangold, do cara tem altos e baixos, tem uns que começam lá em cima e depois eles vão caindo em descrédito, né? Cara, eu citei o Johnny To ali, mas um cara que tá meio esquecido é o John Woo, né? Toda a herança que o John Woo deixou, e todo mundo fala da Outra Face, que a Outra Face para mim é uma obra-prima, eu revi esses dias, inclusive, tá? Para mim ele continua um filme, se fosse lançado hoje, continuaria sendo fantástico, mas os outros filmes americanos dele, A Última Ameaça, que é com o John Travolta, que é meia boquinha, mas é um meia boca que daria surra em muito filme de ação que está sendo lançado, tá? E O Alvo, que é um filme que para mim é um filme, talvez por causa do Van Damme, que o Van Damme tá ali, eu pensei, filme com o Van Damme, não sei o quê, que podia ser melhor valorizado, talvez pudesse ser redescoberto, ser visto, porque o Missão Impossível 2, que é o filme mais autoral da franquia, é o filme que todo mundo coloca de lado, né, porque é como se fosse uma parte, não, é Missão Impossível com o Ethan Hunt cabeludo e com aquelas pombas voando em câmera lenta. Ele é um cara que faz ação, só que é um cara que faz ação que consegue deixar uma assinatura muito autoral, né? E tudo que ele fez lá, o Hard Boiled, que ele fez do The Killer, muita coisa que ele fez lá atrás, para mim Hollywood acabou pegando e acabou, tanto é que trouxeram ele, né? E chegou até Matrix, muita coisa de Matrix são traços que o John Woo começa a fazer lá atrás, que pega, que Hollywood vai absorvendo, que é um cara que podia ser mais relembrado, podia ser mais, as pessoas que hoje gostam de filme de ação podiam de repente conhecer os filmes do John Woo, porque eu acho que elas não iam se decepcionar, né? Para quem gosta desse tipo de ação, pensem qual outro diretor que vocês olham de um filme de ação que realmente tem uma assinatura extremamente autoral. O John Woo, para mim, é um cara que tu olha o filme dele, desses filmes americanos mesmo que ele fez, não, aqui tem o John Woo dirigindo, né? Gosta ou não do filme, acha que podia ser melhor ou não, né? Então, cito o John Woo aí pra gente lembrar de um cara que é meio pioneiro lá atrás, já que o Joe McTiernan, o Cadu pegou. Não, e até vou fazer uma menção especial a um ex-casal, que para mim também começou muito bem em filme de ação, depois tomaram dois caminhos de sucesso meio afastados disso, que é James Cameron e Catherine Bigelow. Os dois também, filme de ação, eles souberam Caçadores fazer. de emoção, né? O Exterminador do Futuro mesmo, que virou um filme de ação no segundo, praticamente. Alien dele. Só para você ver, eu apresentei pro meu filho de 12 anos esse fim de semana o Exterminador do Futuro 1 e 2. E eu assim, o 2 eu acho que ele vai curtir, né? E ele adorou. Ele só vê filme de dinossauro e coisa. Ele é fanático por dinossauros. Se tu fala mal do Domínio na frente dele, Chico, ele não olha mais a tua cara. Ele adorou, porque ele é verdade de dinossauro. Mas ele adorou. E o que eu achei mais interessante? Ele olhou o Exterminador do Futuro 1, que tem aqueles efeitos datados, que tem toda aquela ambientação, que tu vê que é um filme B, que ele soube transportar, criar em torno de toda a magia da história. E esse menino de 12 anos, acostumado a ver efeitos de CGI de última geração, ele ficou enlouquecido com o filme. E aí eu olhei e falei, cara, tem uma esperança, porque tem como eles verem que ainda não é só aquele momento específico, aquele easter egg, aquele efeito visual, que um bom filme, com uma boa história, ele consegue ter até um garotinho de 12 anos acostumado a ver coisas de última geração, ele ficou vidrado. Olhamos um carreira depois do outro. Agora ele quer ver o Resident Evil, Cadu. E eu, cara, mas tudo bem. Eu te apresento depois a gente para. Para, que eu tenho box com todos. Para. Não vamos falar mal da Mila Jovovich. Eu pulo do 1 pro 5. Eu vejo com ele, eu vou pro 5. Eu concordo que o 5 é muito bom, mas eu já gosto muito do 4 também. E o Aliens, eu não lembro dele. O Aliens, O Resgate, que é uma grande coisa aliás, títulos de filme de ação também segue essa cronologia de modas, né? Então, Aliens, O Resgate também é um filme de Rambo no Alien, né? A Ripley é um Rambo e é isso. E, filmaço também de ação. Sim. Tem gente que considera Mad Max 2,
A Caçada continua. Transformaram o Guerreiro das Estradas em Mad Max 2, A Caçada, que também é outra puta continuação, né? Outro puto filme de ação. Nem citamos a Estrada da Fúria, né? Pois é. Que não teve concorrente para mim dos últimos anos. Ainda ninguém conseguiu superar como filme de ação. Perspectiva imitar, minha, né? Acho que nem se referenciar. Nem imitar. Aí pega aquele cineasta lá, ele tinha o quê? 80 anos, né? George Miller tava com 70 e pouco, 80 anos, aquele velhinho de 80 anos lá com aquele monte de dublê no meio do deserto, entregando um filmaço desses, e o diretor muito mais novo, com muito mais recurso ali, só usando CGI. Pô, ninguém conseguiu chegar perto ainda daquilo ali pra mim, nos últimos anos. Talvez nos anos 2000, pra mim, o grande filme de ação dos anos 2000. Mas, Fábio, a missão aqui é exatamente essa, é furar o algoritmo e as pessoas terem mais referência e também conhecer mais essa experiência diferente, né? Não essa experiência pasteurizada que estão impondo e passa um pouco disso, entendeu? Todos os filmes aqui que a gente está citando, a gente vai tentar aqui nos nossos esforços aqui de editar, tá colocando as citações na descrição, onde está passando, exatamente para as pessoas estarem, em vez de ficar procurando, gastar 2 horas do menu e não escolher nenhum, pelo menos eles vão focados naquilo do tema que ele gostou do Agente Oculto, do tema que ele gostou do Telefone Preto e dos próximos filmes e estarem caçando essas referências, né? Entender, né? Porque tem gente chata falando que, pô, calma, tem outras coisas, calma, essa não é a verdade absoluta. Esses velhos. Esse bando de velhos. Não. E isso que é velho também é bom, entendeu? Tipo, teu filho tá aí para provar isso, né? Pois é. Então, assim, para fechar, eu bolei até uma brincadeira, já avisei aqui os dois, mas não avisei, obviamente, quais são os filmes. Que nas minhas andanças de madrugada no YouTube, que quem não faz isso não sabe o que está perdendo, porque o YouTube é um manancial de coisas legais assim de cinema, tanto de técnica quanto de entrevista, visões e tal. E um deles foi uma entrevista com o Quentin Tarantino, onde o apresentador pegava 3 filmes VHS, para quem não sabe, o Quentin Tarantino ele foi balconista de locadora, e citava a sinopse e o Quentin Tarantino tentava adivinhar. E aí dos 3 ele adivinhou 2 filmes muito mais obscuros do que o que eu estou usando aqui, tá? Então, óbvio que eu vou pegar leve aqui com meus amigos. A gente não é o Quentin Tarantino, né? Exatamente. É verdade. A gente chegou a esse nível de cinefilia, entendeu? Inclusive, o primeiro aqui é bem fácil, eu vou falar aqui a sinopse, resumida, para ter uma graça. E aí vocês podem perguntar também, se quiserem pistas, tá? Só para... Mas aí, como é que a gente faz? A gente fala correndo, aí um atropela o outro? Como é que faz? Levanta a mão e fala? Levanta a mão, pode levantar a mão. Pode levantar a mão que eu controlo aqui. Ok. O ruim é que as sinopses também são horrorosas, né? Então, assim, a própria sinopse também já entrega pra cacete. Então tem que dar uma adaptada na própria sinopse, pra tu ter ideia. Sei. Né? Então vamos lá. Um criminoso acaba de entrar em liberdade condicional, está apenas pegando uma carona para reencontrar sua família. De repente, se vê envolvido em um apavorante sequestro planejado por um outro bandido. Um dos homens mais frios e sórdidos do mundo. Conner. Não deu nem chance de levantar, não. Conner. Não, tipo, o Fábio já tinha levantado e eu falei, meu Deus, não sei o que é. Eu tô vendo as capas, seu doido. Tá vendo as capas? Agora não. Tá aparecendo. A câmera tá focalizando. Mas beleza, acho que foi o mais fácil, então Sim. não teve muito prejuízo. O problema é também enxergar a sinopse, né? Porque a letrinha é ridícula, né? Olha o óculos. É velho, o que eu falei. Tô ficando velho, verdade. Passei dos 40, já tem que começar a olhar essas coisas. Vamos lá. Um policial federal que busca vingança contra um traficante de drogas cruel, um justiceiro implacável e um político enlouquecido pelo poder é auxiliado por uma agente encontra conforto numa viciada em drogas. Nossa. Pode pedir pista, eu falei. Se ficou muito difícil. Repete aí. Ele de novo. Isso. Um policial federal mexicano, te dei uma dica, que busca vingança contra o traficante de drogas cruel, um justiceiro implacável e um político enlouquecido pelo poder
e auxiliado por uma agência de imigração encontra conforto numa viciada de drogas. Sei lá, Jack Brown? Não. Gente, que sinopse é essa? Eu dei uma dica importante nessa segunda descrição. Né? Mexicano. Pensei na Balada do Pistoleiro, mas só tem metade da sinopse na Balada do Pistoleiro. A Balada do Pistoleiro não tem sinopse, né? Esse aqui também não tem muito não, mas vamos combinar, né? A pessoa chegou e matou com uma valise. Só não tô sinopse, tem 6 personagens na sinopse. Vou dar outra dica. Tem muita gente. Eu tô pensando em filmes coral, entendeu? Com elencos gigantescos, entendeu? Vou dar uma dica matadora pra matar essa, hein? Uhum. É o mesmo diretor do Balada do Pistoleiro. Do Rodrigues. Pô, achei que ia ser mais fácil. Era Uma Vez no México? Não. Deus. Achei que era mais fácil. O que o Robert Rodrigues fez? Eu tô tentando lembrar também. Então pronto, não conseguiram. Dani. Vou discutir esse momento. Sim. Machete. Gente, eu vi esse filme acho que uma vez só. Apesar de ter gostado, só vi uma vez. Eu só lembro da cena dele na banheira com as tripas também. mulheres. Das tripas também do helicóptero. Ou o padre dizendo Deus perdoa, eu não. É uma grande homenagem aos filmes tal, bem pastiche, né? Sim. Esse aqui eu acho que vai ser mais difícil, mas vamos ver. Vamos lá. Um senhor vive em meio ao deserto da Califórnia, onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem. Vivendo longe das drogas e violência, ele tem seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida, que está jurada de morte por traficantes. Ele fará de tudo para protegê-la. Nossa. Começou a falar a sinopse. Uma dica, o protagonista foi citado em 3 filmes aqui hoje. É um ator que foi citado em 3 filmes hoje. Um filme citado por mim, um filme citado pelo Chico e um filme citado pelo Fábio. Gente. A gente citou tanto filme. Repete aí, lê de novo. Isso porque você falou que não estava fácil, não estava igual esses do Tarantino. Pois é, não, esse aqui é o mais difícil dos 3. Isso aí eu reconheço. Tem filha que volta, jurada de morte. Um senhor vive em meio ao deserto na Califórnia, onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem. Vivendo longe das drogas e violência, ele tem seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida, que está jurada de morte por traficante. Ele fará de tudo para protegê-la. Não vi esse filme, não. Eu não sei nem se eu vi esse filme. Pois é. Eu tô tentando pensar nisso, num trailer que é um estúdio de tatuagem. Eu já vi isso na minha vida, não sei. Vamos lá. O diretor ele fez o remake de Assalto à 13ª DP. Eu nem sei quem é o diretor do remake do... Tudo bem, eu não saberia também. Foi uma dica péssima essa. Tá bom. O protagonista é o Mel Gibson. Eu imaginei que fosse o Mel Gibson, mas, cara, é desses filmes da fase obscura. Dessa safra recente, né? É o início da descida da ladeira. É aquele O Fim da Escuridão? Não, é um perto desse. Meu Deus do céu. E com certeza eu não vi, Cadu, porque... Eu já vi que eu acho que os dois não viram ainda. Uhum. Herança de Sangue. Não vi. Não vi. Esse filme é de um francês, não é isso? É, o Jean-François Richer. Eu só sabia que ele era dirigido por um francês. Esse é um... Porque eu citei O Fim da Escuridão assim, de qualquer maneira, porque eu também não vi O Fim da Escuridão. Então eu falei, você falou que era Mel Gibson, eu falei, é o da fase recente, deve ser esse. Eu lembro que tem um negócio de uma filha nesse filme, que tem um negócio de perseguição atrás de alguém que fez alguma coisa com a filha. Enfim. Aliás, que surpresa boa, porque ele dirigiu aquele filme que o Jim Carrey tem um caso com o Evan McGregor, que ele é um golpista. I Love You, Philip Morris. O vigarista do ano, o golpista do ano. É, isso, é One Wild Moment, é isso? I Love You, Philip Morris. É, isso. Esse, Os Dois Inimigos Públicos, número 1. Uhum. Com o Vicente Cassel.
E é o remake do Assalto 13º, que, pô... Tem certeza que ele dirigiu esse filme do Jim Carrey, Cadu? Porque, se eu não me engano... Ou então uma capa bem parecida, cara. Uma capa deve bem ser, parecida. porque o nome é uma dupla, os diretores desses filmes é Glenn Ficarra e John... Não. Ih, falei merda. Entendeu? É um francês, que eu não sei o nome em português, então deixa eu ver. Tá. Não é... E eu lembrei Diretor disso... francês de ação, o único que me marca recentemente é o Colin Serra. Então, isso. que a gente nem falou dele aqui, mas esse Não cara, nem sei quem falamos, né? Nem o Olivier Megaton do Liam Neeson, pô. Olivier Megaton, gente, olha isso. Pensei que o Fábio ia ser mais tradicional, esse tal Luc Besson, mas enfim. Não é necessariamente um diretor de ação, mas já fez muitos filmes de ação. Vou te falar, dos recentes, o Colher Cerrado, dos melhores mesmo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Dos recentes, com certeza. Sem dúvida. Pô, gente, então é isso. Vamos fechar aí com 1h45. Foi um papo ótimo, como eu já esperava. Espero que todo mundo que tenha assistido também goste do que a gente teve aqui. Um papo bem rebuscado e aprofundado sobre o cinema de ação, além do lançamento da Netflix, né, o Agente Oculto. Sim. Então briguem com a gente por causa da Marvel, tá? Não briguem com a gente por causa da Marvel. É verdade. Ou então briguem bastante. Eu não perdi nenhum, eu vi todos. Vou ver todos que foram lançados também. Aí, Fábio, vocês estão ótimos, vocês viram todos, eu não vi nenhum Thor nunca na vida. Nenhum Thor. Nem o novo, nem nenhum deles que foi produzido. Ou então, Fábio, briguem bastante, mas compartilhem o vídeo para brigarem mais, entendeu? Porque aí pelo menos a gente vê. Beleza. Exato. Falem almas, falem. Nesse ponto, tá bom, pode brigar. Não tem mais nenhum. Mas, pô, um prazer aí estar com vocês aqui. Pô, Chico, mais uma vez, obrigado pela companhia aí. Fábio, espero que seja essa primeira de muitas aí com a gente. E, pô, muito obrigado também pela sua presença, o conteúdo que você trouxe aí. Pô, o debate foi super 10 com vocês dois aqui. Eu que agradeço, cara. Valeu o convite. Bom demais bater papo. Eu sabia que ia ser assim, né? Bate-papo e a coisa vai. Eu vi o bate-papo anterior de vocês. Não tem como a gente não estar com vocês dois e o papo não fluir. Então, foi bom demais. Valeu mesmo. Obrigado, Cadu. Obrigado, Fábio. Não tenho o que acrescentar. Foi muito bom. Já estou ansioso pela semana que vem. Aguardem que vai ter coisa boa aí semana que vem. É isso. Pô, valeu, gente. Pô, obrigado pela audiência e até o próximo. Tchau, gente. Show.